tarde, minhas sábias. Sejam muito bem-vindas nessa live sobre Romanos 16. Espero que vocês possam passar um bom momento juntos conosco. Estamos chegando na reta final da live. Da live não, né? Dessa jornada ao longo dos 16 capítulos. E é com o coração já apertadinho, com cheio de saudade, que a gente começa essa live no dia de hoje. Espero que vocês estejam todos bem. Eu vou esperar um minutinho para as pessoas serem notificadas que a live já começou. Eu já vi que o irmão Anderson está por aqui e a gente vai eu vou chamá-lo para que a gente comece. Amém, amém, as saudações, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Gente, hoje eu tô meio emocionada, viu, para essa live. Espera só um pouquinho aqui. Aproveitem enquanto isso, se vocês quiserem, podem mandar o aviãozinho para as pessoas da lista de vocês, de contato, que possam ter interesse na live, tá bom? Eu vou fazer do meu lado aqui também, chamar algumas pessoas. E se vocês quiserem fazer o mesmo, a gente aproveita esse minutinho de espera aí pra chamar, tá bom? Hoje vocês viram, eu falei certo nos stories, né? Era 16 horas no Brasil, 21 horas pra mim. Semana passada eu fiz errado aí a chamada. Algumas pessoas não souberam, pensaram que era 21 horas do Brasil. Peço desculpa publicamente aqui pra vocês. Tá bom? Vamos lá. Vou chamar o irmão Anderson, que eu já vi que ele tá por aqui. E a gente vai começar mais uma live. Será que ele aceitou? Sim. Shalom, irmão Anderson. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo jóia, tudo jóia. Eu falei que eu tô emocionado hoje pra live, ó. Não é para menos, né, Alane? Hoje é um dia muito especial para nós, né? E para todos que estão acompanhando essa jornada de Romanos com a gente, né? Uhum. Então, estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Eu acho que hoje, sem dúvida alguma, é um dia muito especial. Eu sei que está sendo para a Alane, está sendo um dia especial para mim também, porque afinal de contas foi um compromisso que a gente assumiu, né, com os céus e com nós mesmos. E é muito legal quando você consegue concluir uma etapa, concluir um compromisso, né? Então, está sendo muito legal essa data. Verdade. Foram 17 finais de semana aí que passaram voando. É isso aí. É isso aí. Passou voando, a gente aprendeu muita coisa, né? Eu tenho certeza que você aprendeu, eu aprendi, e todos que participaram das lives, aqueles que ainda vão ver as lives, vão ter muita coisa legal para aprender aí. Pelo menos para liberar algumas chaves, né, dentro da cabeça e entender que a Bíblia tem muita coisa rica, principalmente essa carta, a carta de Romanos, é uma carta extremamente preciosa, né? Muito importante. Maravilhoso. Meu Anderson, eu queria que o irmão fizesse, né, como a gente tem o hábito aí, o irmão pudesse, né, apresentar essa live também, né, que pudesse fazer uma pequena oração pela live, mas também fizesse hoje tem todo o sentido, né, a gente fazer recapitular aí os capítulos que nós passamos ao longo desse caminho, e aí a palavra é com o irmão. Olha, Alane, Deus abençoe. Eu primeiro quero agradecer muito de poder estar com você nesse momento. Foram 16 domingos, né? A gente junto. Então, eu quero agradecer muito essa alegria que você teve de participar. E agora a gente está fazendo aí no seu perfil para ficar algumas lives salvas. Então, eu queria muito agradecer, muito mesmo, e pedir muito que Deus possa te abençoar a tua casa, abençoar teu coração, para que esse trabalho nunca acabe. Então é com essas palavras de gratidão que a gente também agradece a Deus. Então que Deus nessa tarde possa nos abençoar, nessa tarde através da sua palavra, da leitura dessa carta, do último capítulo dessa carta de Paulo aos Romanos, que tudo que for falado aqui hoje possa de alguma forma entrar dentro do coração das pessoas e que as vidas possam ser transformadas para a honra e glória de Deus. Que todos que ainda vão assistir essas lives, que de alguma forma também tudo que foi falado possa trazer mudanças positivas para a vida dessas pessoas. E que nessa tarde, nessa última live dessa grande jornada de Romanos, que todos nós, tanto a Alane como eu e todos que estão participando,
possam, de alguma forma, entender e que as chaves possam cair dentro do nosso coração, chaves de bênção, chaves de alegria, chaves de entendimento, chaves de conhecimento, para que nós possamos nos aproximar mais do nosso Criador e sermos melhores como seres humanos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Estou muito feliz, Alane, muito feliz porque essa live é uma live especial. Primeiro porque a gente está terminando, né, essa carta, e depois porque é justamente sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, né? No capítulo 16, vai falar o tamanho da amizade que Paulo tinha com as pessoas, né? O tamanho do carinho que Paulo tinha com as pessoas, o que ele conseguiu estabelecer, porque não adianta só eu ler a Bíblia, não adianta só eu praticar e ter essa profissão de servir a Deus se eu não conseguir ter pessoas ao meu lado, né? Se eu não conseguir fazer esse papel social, de ter amigos, de ter pessoas que vão me auxiliar. E todos que estão participando da live hoje, nós já consideramos amigos. Então, nosso forte abraço, nosso carinho muito especial por vocês que estão aqui ao vivo hoje e esses, os demais que depois vão ver essas lives aí, quer seja no YouTube, quer seja no perfil da Alane, quer seja no meu perfil. Então, nosso forte abraço, nosso carinho, e a gente quer deixar muito claro que aconteceu, não foi só por nós, né? Não foi só por nós. Tiveram muitas pessoas que ajudaram e a gente quer agradecer essas pessoas que sempre nos ajudaram nessa live. Paulo, ele escreve essa carta para... Ele não, Tércio, né? Nós vamos ver aqui no capítulo 16, ele dita essa carta para Tércio. Tércio escreve essa carta, ela vai para Roma com o intuito só, unir os povos para glorificarem a Deus e mudarem as suas vidas. Paulo, ele sente isso nos primeiros capítulos, ele fala do que ele deve depois do encontro dele com Cristo, então ele vai falar do que ele deve para as pessoas, não só para romanos, como para bárbaros, como para judeus. Ele fala de como as coisas começam a acontecer, como a presença de Deus começa a se manifestar através dos judeus aqui na Terra. Lá no capítulo 3, ele vai falar desse privilégio dos judeus, que é onde começam as coisas, né? A grande obra de Deus na Terra começa com esse povo, né? De forma coletiva. Obviamente começou de forma individual lá com Adão, mas de forma coletiva, enquanto o povo foi escolhido, o povo de Israel. No capítulo 4, ele fala de como essa justificação vem através da fé, como que a fé age, né, para as pessoas serem justificadas. E ele traz o exemplo de Abraão. No capítulo 6, ele fala de como a gente morre para o pecado e a gente se aproxima de Deus através de Cristo. No capítulo 7, ele faz a diferença entre lei e graça, que é um capítulo fantástico. Essas lives estão salvas aí, ou no meu perfil, ou no perfil da Alane. No capítulo 8, é um capítulo lindo, que é a vida, né, moldada pelo Espírito Santo, onde também tem um cântico de vitória no capítulo 8. É um capítulo fantástico. Começa uma sessão no capítulo 9 sobre Israel, sobre o passado de Israel. No capítulo 10, o presente de Israel, lá no tempo de Paulo. E depois, no capítulo 11, o futuro de Israel. No capítulo 12, nós vimos como a igreja se desenvolve, como ela pratica aquela coisa do sacrifício vivo. No capítulo 13, ele dá uma saída um pouquinho, vai lá na submissão às autoridades. No capítulo 14, ele fala dos fortes e dos fracos, como que é o comportamento dos crentes mais fortes, dos crentes mais fracos, como que é essa interação, né? E ele começa a juntar todo esse quebra-cabeça entre judeu, bárbaro, gentil, romano. Ele vai juntando todo esse quebra-cabeça e vai compondo essa carta e finalizando ela no capítulo 15 e 16. Cristo ele aparece de novo aqui de uma forma, não que ele não apareceu nos outros capítulos, sim, ele apareceu, mas aqui como exemplo de abnegação, né? Ele se entregando. Então Paulo diz, olha, cada um tem que ceder um pouco para que a coisa consiga acontecer. Nós somos seres humanos e é importante essa questão do respeito, eu te respeito, você me respeita, para que a coisa aconteça bem e a gente consiga glorificar a Deus junto. E agora a gente chega no capítulo 16, que para mim, Anderson, é o capítulo, eu não vou dizer mais importante, mas talvez o capítulo que traga um maior peso e fecha como se fosse uma cereja no bolo mesmo, toda essa beleza dessa carta, porque aqui ele vai falar quem ajuda. Tudo que está acontecendo nessa carta, não só nessa, mas em todas as outras cartas, Paulo, ele quer dizer o seguinte, eu não faço nada sozinho, tem um grupo que me ajuda, pessoas maravilhosas que estão comigo, tem pessoas fantásticas, tem pessoas que doaram a sua vida para que essa carta fosse escrita e para que a graça chegasse até você,
Pessoas que, gente, eu tô emocionado agora, porque são pessoas que a gente vai falar aqui, que provavelmente você não vai ver mais na Bíblia, talvez você não vai ver em nenhuma pregação na tua vida o nome de algumas pessoas que estão aqui, que se doaram, que se entregaram, que colocaram a sua vida em favor do Evangelho, e provavelmente você vai ouvir só hoje nessa live, e você não vai ouvir nunca mais. Então, faça atenção nessa live, preste bastante atenção, que vale muito a pena. A gente vai falar de verdadeiros heróis da fé, e não é lá de 11 de Hebreus. São os heróis da época de Paulo. Tá na mão, alô, com você. Maravilhoso, né? Então vamos começar a leitura, capítulo 16. Sempre gosto de explicar que eu leio na versão da King James, 1611. Então não se preocupe se a sua versão estiver diferente da minha, tá bom? Aproveite dessa oportunidade para escutar uma outra leitura. Então a gente vai falar mesmo desse. Eu até achei bonito o irmão falando, porque antes, né, eu estava lendo e falei realmente disso, né? São pessoas que aparecem uma vez, vão aparecer uma vez, e a gente, às vezes, até a gente encontra algumas pessoas que têm esse nome, ou pessoas que, né, os pais se inspiraram, mas as pessoas não sabem nem a história delas. Então, algumas eu dei uma olhada, tentei encontrar alguns dados, então a gente vai parando. Se assim for bom para o irmão, a gente vai parando falando um pouquinho daqueles que são conhecidos, né? Que tem detalhes históricos deles para justamente trazer essa riqueza, né? Então vamos lá. Maravilha. 16. Recomendo-vos Febe, nossa irmã, que é serva da igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e para que a ajudeis em qualquer coisa que ela de vós necessitar. Porque ela tem sido ajudadora de muitos e também de mim. Febe, eu achei muito bonito porque ele já começou com uma mulher, né? Que ela vai puxar a sardinha pro meu lado, ele já começou saudando a Febe aí. Legal. Até algumas vezes a gente tem a sensação, a impressão, né, que as mulheres são colocadas, a própria cultura, né, judaica, o papel da mulher, do homem é bem distinto, né, e tem essa presença mais masculina, mas eu acho muito bonito que Paulo, vendo de uma cultura judaica, ele começa já, a primeira pessoa que ele sauda é Febe. E essa Febe aí, pelo que eu entendi, irmão, o irmão pode me corrigir, ela era uma ajudadora, né, então ela cuidava dos... Eu imagino, né, que ela imagino não, pelo que eu li, ela ajudava, ela cuidava dos necessitados, visitava os enfermos, ajudava os mais pobres, ela dava essa assistência, um pouco como algumas pessoas chamam em determinadas denominações, um pouco de diaconisa, né, ela dava essa assistência para o povo, né, e ele começa justamente com essa que é uma ajudadora, dando essa importância para aquela que é uma ajudadora dessa igreja primitiva aí. Então, o que o irmão tem? Outra coisa que não sei, de repente o irmão lembra de Febe, alguma coisa que possa complementar? É bem isso que você falou, né? Nas igrejas, na maior parte das igrejas, elas eram chamadas são chamadas de diaconisas, né? Essas pessoas que fazem esse trabalho de ajudar as pessoas mais necessitadas. Ela tem uma outra característica, além de diaconisa, né? Como a nossa base aqui é CCB, tem muita gente da CCB, seria uma irmã da Obra da Piedade, por exemplo. Uhum. Então, só que ela tinha uma outra característica bem legal, que é essa coisa de hospedar. Olha que coisa bonita. Então, ela hospedava muita gente na casa dela, o lugar onde ela estava, em Cencreia ali, né, que é o olho da Grécia, praticamente o olho da Grécia, onde ela ficava ali, passava muita gente, hospedava muitos cristãos na casa dela. Olha que coisa interessante, né? E Paulo está falando, ele está recomendando porque ele diz o seguinte, olha, recebais no Senhor como convém aos santos. Ah, gente, eu estou usando uma Thompson, tá? Hoje eu estou usando uma Thompson aqui. É legal porque daí pelo menos você vai ter algumas traduções aí que facilitam o entendimento. Olha que interessante, né? Para que recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em qualquer coisa que ela necessitar. Quer dizer, igreja, receba ela. Tudo que ela precisar aí, ajudem ela. Sabe por quê que eu estou pedindo isso? Paulo dizia, porque ela já ajudou muita gente. Uhum. Então, assim, a semente que ela plantou, chegou a hora dela colher aí com vocês. Então, ajudem ela, porque é uma pessoa muito boa. Ela merece ser ajudada em tudo que ela precisar. Então, Paulo recomendou muito bem, e sem dúvida alguma, ela foi muito bem tratada pela igreja de Roma. Perfeito. Verso 3. Saudai a Priscila e a Áquila,
meus colaboradores em Jesus Cristo, os quais, pela minha vida, expuseram seus próprios pescoços, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudade também à igreja que está em sua casa. Eu vou parar aqui, né? Depois a gente continua falando de outra pessoa. Áquila e Priscila, a gente vê a passagem, a história deles bem em Atos, né? Atos dos Apóstolos. E eles acolhiam essa igreja dentro da casa deles, né? Porque talvez as pessoas, nem todo mundo saiba que na igreja primitiva não existiam, como a gente conhece hoje, esses templos, né? Esses lugares físicos destinados somente para a realização do culto a Deus. Então as pessoas se reuniam na casa delas, elas compartilhavam as coisas entre eles, as refeições, eles compartilhavam até bens materiais mesmo entre eles se ajudavam, e Áquila e Priscila, ele tem esse papel aí de... Eles tinham essa característica de ter recebido, né? De ter dentro da casa deles uma igreja, né? E uma coisa que é interessante, apesar do nome parecer feminino, Áquila era um homem e Priscila uma mulher. Então era um casal, olha que interessante. Eles tinham, na época que Paulo escreveu a carta para Roma, eles tinham fugido de Roma justamente porque Cláudio, o imperador, ele estava perseguindo os cristãos lá em Roma. Então eles fugiram, foi onde eles conheceram Paulo. Olha que coisa interessante, né? Eles conheceram Paulo justamente porque eles precisaram fugir de Roma. Quando a gente vai lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 19, tanto Priscila como Áquila já voltaram para Roma, para a igreja deles, né? Já tinha acabado aquele problema todo, tinham se passado lá quase 18 anos, eles já estavam na igreja deles em Roma, e lá em 2 Timóteo, capítulo 4, 19, Paulo fala: saúda Priscila e a Áquila e a casa de Onisíforo, ou Onisíforo. Eu acho muito top essa parte, porque Paulo sempre está lembrando desse casal, né? Não importa o tempo que passa, Paulo está sempre lembrando dos dois. E um detalhe importantíssimo, né? Ele diz assim, ó, saudai também a igreja que está em sua casa. Olha que interessante, né? Porque tinha ali vou chamar um foco de evangelização dentro da casa desse casal. Então, além desse casal ser perseguido por Cláudio, além desse casal se esforçar no evangelho junto com Paulo, eles também cediam a casa para um ponto ali de evangelização lá em Roma. Eu acho muito forte isso. Tremendo que esse casal fez para a verdadeira obra de Deus, né? E é bonito que ele fala, né? Eles arriscaram os próprios pescoços, né? Arriscaram os próprios. A gente não consegue, eu pelo menos não consegui achar, eu já li algumas vezes o Novo Testamento, sempre fiquei curioso, onde será que eles arriscaram o próprio pescoço? Eu não consegui achar, mas em algum momento eles colocaram a vida em jogo aí por causa do Evangelho e por causa de Paulo, exclusivamente por causa de Paulo. Se não fossem os dois, provavelmente Paulo não teria escrito essa carta. Olha que coisa importante, né? E a gente vê tão pouco falar de Priscila e Áquila, e se não fosse os dois, talvez a gente não estava lendo essa carta aos Romanos hoje. É verdade, é verdade. Glória a Deus. Então, eu continuo na metade do 5. Saudai ao meu amado Epêneto, que é as primícias da Acaia em Cristo. Epêneto foi o primeiro convertido na Ásia, né, irmão Anderson? Na Ásia, provavelmente convertido por Paulo, né? Houve a conversão de pessoas da Ásia lá em 2 de Atos dos Apóstolos, mas convertido por Paulo, recebido diretamente a palavra de Paulo, foi esse cidadão aí que ele aparece aqui também, e parece que é uma pessoa que é muito fervorosa. Paulo gosta muito dele, não é à toa que Paulo vai citá-lo aí nessas saudações, são mais de 20 pessoas que ele vai saudar, então a gente vê que o corpo de pessoas que estão com ele é um corpo grande, né? São várias pessoas que ajudaram Paulo, e ele faz questão de citar cada um. Saudai a Maria, que trabalhou por muito de nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, que são notáveis entre os apóstolos e que também estão em Cristo antes de mim. Nossa, muito top, né? Muito top. E olha que coisa interessante, né, Alane? Eu sei que você vai falar alguma coisa disso, mas só para não perder o raciocínio, olha só, são conceituados entre os apóstolos. Eram 12 apóstolos e aparecem 2 pessoas que a gente nunca ouviu falar, né? Poxa, quem são essas pessoas? Andrônico e Júnia. Quem são essas pessoas que foram presos com Paulo em prisões,
foram convertidos antes de Paulo, já conheciam Jesus antes de Paulo, olha que top, né? E por Paulo ele falava assim, para mim, Paulo, né, é conceituado, quer dizer, tem aí um grau fantástico de fé, de conhecimento, e olha que interessante, para mim é considerado um apóstolo. Então, duas pessoas que Paulo considerava apóstolo, que não andava entre os 12, mas como se converteu antes de Paulo, provavelmente tinham visto o Senhor Jesus e andado com ele. Olha que coisa top, né? Maravilhoso. E a humildade dele, né, embora ele, não sei se Paulo, né, não consigo imaginar assim como que era Paulo no dia a dia, mas tenho certeza que foi quebrantado pelo Espírito Santo e ter essa humildade de reconhecer, de ver de notar a maturidade espiritual de alguém que estava antes dele, que embora ele soubesse tanto da lei, tinham outras pessoas que tiveram o prazer, o privilégio de estar com Cristo, então eles eram mais notáveis ainda, eles eram Olha melhores, né? Que muitas vezes isso nos falta, muitas vezes a gente acha, né, que aos que vieram antes a gente acaba não apreciando, né, desprezando um pouco. Muito legal. 8. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso colaborador em Cristo, e a Eustaques, meu amado. Aqui vem bastante, irmão Anderson. Eu acho que eu vou ler tudo e a gente comenta, né, na globalidade. Eu acho legal também, Alane, pontuar uma coisa que Paulo colocou aqui, que eu particularmente acho muito bonito, é um detalhe muito top. Por exemplo, Priscila e Áquila, ele chama de cooperadores. Uhum. Ó, meus cooperadores. Outros ele vai chamar de Epêneto, por exemplo, ele falou meu amado. Olha que coisa, né? Então um é cooperador, o outro é amado. Júnia e Andrônico, meus parentes. Parentes aqui provavelmente porque eram judeus da tribo de Benjamim. Sim. Então ele chama de parente, quer dizer, do mesmo sangue. Ampliato, ele diz o seguinte, o meu amado no Senhor. Então aqui, o capítulo 16, ele não só está falando dos amigos e citando cada amigo, mas ele está dando um adjetivo para cada um. E eu acho lindo os adjetivos que Paulo está dando, né? Ele está levantando assim a autoestima de todos que ele está falando, porque realmente mereciam. Embora é uma carta, mas eles mereciam ser exaltados por tudo que eles fizeram pela obra de Deus na Terra. E é interessante também, complementando isso, irmão Anderson, que ele vai valorizar a função de cada um deles dentro do corpo da igreja. Enquanto uma, né, por exemplo, Maria trabalhou muito, outros foram companheiros na prisão, os outros... Febe, ela foi uma ajudadora, ela serviu a muitos, os outros acolheram na casa. Então, ele mesmo, é por isso que a gente é importante, né? E não é à toa que nós somos considerados ovelhas, porque a ovelha não vive sozinho, ovelha vive em rebanho. Então, nós não podemos viver sozinhos. Eu sou eu, mediante também a função, a vocação que Deus colocou no irmão. Então, a gente vai se complementar com os nossos irmãos locais, a gente vai se complementar com os nossos irmãos mais longe, mas todos colaboram para que esse corpo funcione. E isso fica bem evidente, né, nesse capítulo. Top. Eu acho que é o ápice, né? Não só o ápice da carta, mas o ápice do que Paulo quer colocar, né? Porque olha que interessante, Paulo falou de judeu na carta, Paulo falou de gentil, Paulo falou de bárbaro, e agora no capítulo 16 ele começa a juntar todas essas pessoas, mas com características transformadas. Uhum. Pessoas transformadas pelo mesmo Deus, juntos no mesmo corpo. É lindo o que Paulo está fazendo aqui. É lindo, é perfeito o que ele está fazendo. 10. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai-os da família de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Trífina e a Trifosa, os quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, escolhido no Senhor, e a sua e a minha mãe. Saudai a Assíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas e a todos os santos que estão com eles. Top. É lindo, né? Eu acho muito bonito. E aqui ele cita, são duas coisas aqui que eu acho lindo, duas pessoas, né? Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, Eminha.
olha só, bem provável que ele dependia muito dessa família e Rufo para ele era como se fosse um irmão. E mãe no sentido de uma pessoa que cuidava quando ele chegava lá cansado das viagens. Aquela senhora é que preparava a comidinha dele, é que provavelmente lavava a roupa dele e dizia, meu filho, entra. Então ele tratava ela como uma verdadeira mãe, né? E todo o cuidado que essa pessoa tinha com ele. Então, eu acho muito, muito lindo. E uma outra pessoa aqui, ó, saudai a amada Pérside, que muito trabalhou, o verbo está no passado, né? No Senhor. Quer dizer, provavelmente ela está muito idosa, provavelmente ela tá acamada ou doente, mas ela já trabalhou muito, ela já fez muito no Senhor, então ela merece ser lembrada aqui. Essa carta que vai ficar para a posteridade. Paulo sabia disso, né? Que essa Sim. carta ia ficar para a posteridade, que essas pessoas iam ser lembradas, provavelmente em muitos cultos, em muitas igrejas. E as igrejas que são igrejas bíblicas, que leem Bíblia, provavelmente vão sempre lembrar dessas pessoas. Sim. E é importante que ele foi um portador do evangelho, das boas novas, mas não somente ele foi lá para falar sobre isso, para que Deus operasse, convertesse os corações, mas Paulo, ele dá a importância de nós fazermos amigos também. E do cuidado que nós temos também com aqueles que muitas das vezes nós evangelizamos, de cuidar deles, né? De estar junto, de acompanhar, de lembrar. Por certo, né, nós aqui ao longo dessa jornada, nós vimos pessoas que foram convertidas e que nós gostaríamos muito de poder também, né, citar o nome de cada um que passou, né, e saudar especialmente. Não poderemos, certamente não vamos conseguir fazer, mas assim como Paulo, né, fez e reconheceu, eu também reconheço a Deus nesse movimento que ele preparou ao longo desse tempo, né? Então, esses que acompanharam-nos ao longo dessas semanas, recebam a minha saudação e a minha gratidão por esse privilégio de ter compartilhado os meus domingos com vocês, né? Mas, bom, depois a gente deixa para o final esse momento de emoção aí. Verso 16. Saudai-vos uns aos outros com beijo santo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E suplico-vos, irmãos, que observei os que causam divisões e ofensas contra a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Aí ele termina essa parte de saudação, que aí ele vem concluindo com a chave, né? É importante, né? Ele traz essa saudação, traz essa união e ele fala atenção, né? Porque acho que o intuito dele justamente é trazer a união e os falsos mestres, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, os ensinamentos humanos, as coisas que vêm chegando vão querer dissipar isso, destruir isso, né? Então ele fala para nós aqui ficarmos, e eu achei muito bonito porque ele fala para duas coisas, né? Que a gente possa notar, identificar aqueles que estão fazendo coisas erradas e que a gente venha se afastar deles. Embora ele fale de amizade, né, que é importante ter amigos, tudo, ele fala para nós nos afastarmos daqueles que estão sendo influenciados ou que propagam, né, doutrinas que não são a verdadeira doutrina, né, que causam divisões e ofensa contra a doutrina que aprendeste. Isso é muito. Eu li isso e isso mexeu muito comigo, sabe, irmão Anderson? Porque muitas das vezes a gente tem aquela passagem, né? Se o teu olho te condena, né, para entrar no céu, tira ele. Se a gente tem que tirar, muitas das vezes, um olho, sei lá, uma parte do nosso corpo que nos condena, muitas das vezes a gente fica frequentando pessoas que podem levar nós a um mau caminho. E a gente às vezes fica preocupado, né? E fala, não tem problema, eu vou ser mais forte. E a gente não se afasta delas, né? A gente identifica pessoas que estão falando coisas contra a doutrina verdadeira, né? Contra o verdadeiro evangelho, e a gente continua nesse caminho. Para mim, né? Digo por mim, foi algo que mexeu muito, cutucou muito dentro do meu coração. É tremendo o que Paulo está falando aqui, porque ele começa a falar de uma saudação que sai da onde ele está para a igreja de Roma. Ele conclui essas saudações, e agora ele fala no verso 16: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, que é o beijo santo. As igrejas de Cristo vos saúdam, quer dizer, agora as igrejas de Cristo estão saudando vocês, só que entre vocês tenham essa saudação, tenham essa comunhão, tenham
essa união, essa ideia de Paulo, né? E lembrando que o ósculo santo, como está escrito aqui, era um costume regional, né? Isso era praticado lá na Itália, em Roma, por isso que ele fala isso com tanta tranquilidade. Não só lá, mas como em Corinto também. Então, era um costume local e ele fala isso com toda tranquilidade. Até hoje, na Itália, ainda se tem esse costume, né? Dessa questão do beijo no rosto e tal. Inclusive, entre políticos, não tem problema nenhum isso acontecer. Porque é uma questão regional, né? E Paulo agora, ele fecha o assunto da saudação e vem justamente falando o que você disse. Ele vem colocando aqui um ponto de preocupação que ele tem, que é essa questão de você sair debaixo de um jugo que não te pertence. Então, eu acho muito bonito quando Jesus fala assim, ó, vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, meu fardo é leve e meu jugo é suave. E o que é jugo? J-U-G-O. O que é jugo? É aquela peça de madeira que une dois bois para puxar um peso. Jugo é isso, é uma peça de madeira desenhada, né, para os dois bois, pode ser animais diferentes, de porte um pouco diferente, não pode ser muito diferente, senão fica jugo desigual, né? Um mais baixo, outro mais alto, aí machuca um dos animais. Então o jugo aqui no Brasil a gente chama de canga. O pessoal que lá do Nordeste está acostumado a chamar de canga, aquela peça de madeira que une os dois animais. Por que Jesus fala, vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos? Porque o jugo que você pode estar te machucando. Porque o ser que está junto com você, porque o jugo é para unir dois animais. Se um é você, quem é o outro? Né? Tem o outro que está te machucando. Pode ser uma falsa religião, pode ser um falso evangelho, pode ser, né, enfim, coisas que estão te machucando e você percebe essa machucadura. Quando Jesus fala, sai debaixo desse jugo, sai debaixo daí e vem para cá, vem para o meu jugo, um vai ser você. Quem vai ser o outro? Se o outro é dele, o outro é ele. E quem vai puxar essa carga? Ele só quer estar junto com você. Jesus só quer estar junto com você. Para que esse fardo seu, que é o fardo da vida, que não vai mudar, tanto você estando no pecado, na falsa religião, no falso evangelho, seu fardo não vai mudar. A Bíblia não diz que vai mudar. A Bíblia não diz que vai mudar. Diz que o fardo de Jesus é suave. Por que é suave? Porque ele está colocando força para carregar esse fardo. E não você mais. Porque quem morreu na cruz foi ele, não foi a gente. A gente falou muito sobre isso e isso significa graça. Então, você que está nessa live hoje, faça um pouco de atenção nisso. É disso que Paulo está falando. Sai de perto, se distancie de coisas que estão te negativando, que estão te levando para o falso evangelho, para uma falsa religião, para algo que não está dentro da Bíblia. Porque às vezes você está se machucando, né, entrando num processo depressivo, se machucando, sem entender as coisas. E aí toda vez que você vai na igreja, alguém vai dizer, não, vai em paz, que tá tudo certo, Deus está com você. A gente sabe que não é assim, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a coisa, o chicote vai estralar para o nosso lado. Mas quando nós estamos com Jesus, e aí a gente está mais tranquilo, porque tem alguém que está nos protegendo e nos ajudando a carregar esse fardo que não mudou. É o mesmo fardo, não teve mudança nenhuma. Só que agora ele fica mais leve, porque tem alguém para nos ajudar nessa situação, na nossa vida, nossa angústia, na nossa prova, na prova com os nossos filhos, enfim. É isso que Paulo está querendo dizer nisso daqui. Sim. E mesmo porque a gente já sabe o fim, né, irmão Anderson? Acho que essa esperança do fim é tão libertador, porque ainda que a gente passe enfermidade, luta, dificuldade, restrição, né, de dinheiro, enfim, pouco importa a situação que nós estejamos passando, a gente sabe que a gente já conhece o fim. A gente sabe que isso daqui é temporário, né? A gente tá falando de coisas eternas. A gente tem uma esperança eterna de conhecer. Por que a gente vai querer estudar a Bíblia? A gente vai entender a Bíblia porque a gente quer conhecer mais desse Jesus Cristo que nos salvou, né, desse Deus que nos salvou por intermédio de Jesus Cristo, desse Cristo que intercede por nós. Então, a gente tem esse interesse. Então, ainda que a gente passe pelas enfermidades, pelas lutas, pelas provas, por tudo que a gente vá passar, a gente sabe que o fim é certo, é garantido. Não por nós, mas porque ele já consumiu. E isso, acho que quando a gente compreende que a gente não tá... Porque algumas pessoas, né, infelizmente, acham assim, estou passando isso para eu ser aprovado, né? Como se a gente... Se a nossa prova, né, se a nossa luta fosse para a gente ser aprovado para entrar no céu. E aí vai justamente contra essa coisa que a gente está acabando de falar sobre...
ser justificado por Cristo, não por nós, não pelas nossas obras. Então, se a gente vai passar mais prova ou menos prova, isso muitas das vezes é para que nós nos santifiquemos, mas não que nós venhamos a garantir a nossa salvação pelas provas que passamos. Então, isso é importante da gente fixar, olhar para aquilo que nós estamos atravessando e falar, o que que eu posso aprender? O que Deus está querendo me mudar? Tem gente que ora, irmão Anderson, assim, para mudar a vontade de Deus. Tem gente que ora pensando que a gente vai mudar a vontade de Deus. Quando muitas das vezes a nossa oração é para que Deus mude o nosso coração. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia primordial, né? Seja feita a tua vontade. Jesus falou, né? Seja feita a tua vontade, não a minha. A oração do Pai Nosso seja feita a tua vontade. Então, é a vontade que vai prevalecer a vontade de Deus. E o que a Alane falou é muito certo. Então, não adianta nada eu passar uma prova e ficar sorrindo com câncer, por exemplo, durante 6 anos e morrer de câncer sorrindo. Isso não vai garantir minha salvação se eu não acreditar no sacrifício de Jesus na cruz. Eu passei muito bem sorrindo, dizendo que para os meus filhos e para todos os meus amigos que a vida é maravilhosa, que vale a pena viver, o câncer está me consumindo, eu morro. Mas se eu não aceitei Jesus como meu único e suficiente salvador e não acreditei nesse sacrifício que ele fez por mim na cruz, que ele ficou no meu lugar, não adiantou nada eu passar sorrindo, né? Uhum. Então, não é a prova que você passa que garante que você vai para o céu, mas a sua fé em Jesus, como está escrito, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Exatamente. Exatamente. 17. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre. E com boas palavras e lisonjas enganam os corações dos ingênuos. Porque a vossa obediência veio a ser conhecida a todos os homens. Alegro-me, pois, em vosso nome. Mas eu ainda quero que sejais sábios no que é bom e ingênuos para o que é mal. E ele faz isso, né? Justamente... que a gente não venha servir o nosso próprio ventre, né? Nosso próprio ventre. E hoje, irmão Anderson, a neurociência, ela explica bem que o nosso ventre e o nosso cérebro, eles estão interligados. Então, quando ele tá falando aqui que a gente não venha servir o nosso próprio ventre, a gente imagina, né? Não é só o nosso próprio ventre no sentido de comer, né? Daquilo, das nossas entranhas, mas que isso tudo tá ligado. E o nosso cérebro também, a nossa mente também tá... Não venha servir só a sua mente. Porque tem gente que às vezes fica nessa coisa de motivação, né? Eu trabalho com essa coisa... com esse trabalho mais de acompanhamento psicológico, acompanhamento de projetos, enfim. E muitas das vezes não é só trabalhar a mente que tudo vai acontecer, mas tudo dentro de um propósito eterno também vai acontecer. E que a gente não venha fazer as coisas, o que é bom, ter projetos, ter sonhos, somente querendo alimentar o nosso ego, a nossa mente, o nosso ventre, nossas entranhas, mas que isso possa estar alinhado com algo eterno também. É isso aí. Essa sempre foi a ideia das escrituras. E nunca, jamais usar as escrituras como coaching ou algo para você conseguir riqueza. Uhum. Que hoje, infelizmente, está brotando muita gente assim, dizendo, ó, vem para cá, pode ficar aqui, porque Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai pagar a tua conta. Eu cansei de ouvir isso, né? Fica tranquilo que Deus vai pagar a tua conta. Pode acontecer de alguém lá pagar a tua conta, sei lá, zerar o teu número negativo na conta do banco? Pode, mas essa não é a prioridade da graça, essa não é a prioridade da Bíblia. A prioridade da Bíblia é salvação. Se alguma coisa desse tipo acontecer, e acontece, que a gente sabe, não é uma regra, é exceção. Só para ficar muito claro, porque tem pessoas que acreditam que Deus vai resolver todos os problemas dele, e aí, se isso acontecer, Deus resolver todos os seus problemas, eu paro de servir esse Deus. Porque não faz sentido para mim ver o hospital do Boldrini cheio de crianças aqui, com câncer, sem nunca ter pecado, e você cheio de pecado que está nessa live, e Deus te dando carro, casa, enfim, fazendo tudo, tratando você com um bolinho de pão de ló, e tá tudo bem, e o resto ele tá odiando. Então, não faz sentido para mim. Agora, se você tem uma vida assim, né, você que tá na live, a sua vida é boa, tem casa em condomínio fechado, tal, isso provavelmente é mérito seu com a saúde que Deus te deu, mérito seu, você deve ter trabalhado muito, né, em alguns casos, ganhado algum prêmio, sei lá, mas não que isso é uma regra da graça, a regra da Bíblia. Isso não é, então é só o cuidado que a gente tem que ter. Exatamente. Verso 20.
E o Deus da paz esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. É bem isso, né, do nosso plano e nossa esperança final, né, irmão Anderson? Que é maravilhoso. É sobre isso, né, o fim. Não é sobre, como a gente está falando, não é sobre carro, não é sobre casa, não é sobre cura na carne, libertação na carne, não é sobre emprego novo, não é sobre roupa nova, vestido novo, sapato novo, né? Nossa esperança e a nossa luta, e a luta de Deus, né? Não é nem a nossa, né? A luta de Deus, o que ele nos prometeu era isso, né? O Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. E é bacana que os pés que ele está dizendo aqui, eles não podem estar descalços, mas devem estar como os pés de 6 aos Efésios. Calçai os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Vai pisar uma serpente com o pé descalço para você ver o que vai acontecer. Uhum. Né? Agora, se você está com o pé protegido com uma bota bem caprichada, você pode esmagar ela e sapatear em cima dela, desde que você esteja com o seu pé protegido. E onde eu vou proteger meu pé? Pega 6 aos Efésios, calçai os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Não é à toa que em Gênesis veio a profecia, né? Uhum. Onde Deus fala, olha, do filho da mulher vai nascer um que vai pisar, né, na tua cabeça, e ela lhe ferirá o calcanhar. Vai ferir como? Se você tiver com o pé descalço. Mas se tiver com o pé protegido, não tem como ela ferir. E aí a tradução é legal no hebraico, que não é ferir de sair sangue, mas ela vai dar um bote ali, ela vai tentar atacar ali. Não que ela vai conseguir, ela vai atacar. Se você tiver de bota, ela vai tentar morder. Se você tiver sem bota, ela vai tentar morder. Qual a diferença? A diferença é a proteção. E quando ele fala da preparação do evangelho da paz, é justamente isso. O que vai esmagar a cabeça dela é o verdadeiro evangelho. Por quê? É o verdadeiro evangelho que protege o pé da igreja, que vai dando a passos largos, né? A igreja está andando, se ela é um corpo, onde está o pé? O pé está calçado dentro do evangelho. E quem chega primeiro em determinados lugares? É o pé. Está no mesmo corpo, mas quem vai na frente é o pé. É o que faz o corpo se movimentar através da cabeça, porque é um conjunto só. Se a cabeça é Cristo, o pé é o evangelho. Ele chega primeiro. Uau! Ah, e o verdadeiro evangelho, né? E o verdadeiro evangelho. Porque tem um falso que você pode colocar, ele não te protege. Aí a serpente pega com força. Porque tem sapato que ele não é apropriado para mexer com serpente. Então pega um chinelo, por exemplo, um chinelo. Vamos fazer aqui um exemplo. Um chinelo havaiana. Seu pé está protegido? Tá. Mas vai lá mexer no serpentário. Pois é. Então tem o sapato certo. Cuidado. Porque tem gente que entra no serpentário com o falso evangelho e acaba se dando bem mal. Com certeza. Com certeza. Timóteo, meu colaborador, Lúcio e Jason e Sosípatro, meus parentes, vos saúdam. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Ah, é lindo, né? Tércio, eu imagino ele escrevendo essa carta, a emoção desse Tércio, o irmão Tércio. Eu imagino a emoção dele, foi ele que escreveu essa carta de Romanos, Paulo ditou. Uhum. Por algum motivo, Paulo estava ditando, ou ele estava fazendo uma tenda, ou ele estava pregando, ele não estava porque, ou ele ditava ou ele pregava, né? Mas provavelmente, na cabeça do irmão Anderson, Paulo estava fazendo uma tenda para não ser pesado para os irmãos, ele vendia tendas, enquanto ele fabricava a tenda, ele ditava e Tércio, um irmão, escrevia essa carta para ir para Roma e provavelmente muitas pessoas, como Áquila, por exemplo, e Priscila, que também faziam tendas, provavelmente estavam no mesmo ambiente, eles costurando ali, no mesmo ambiente, conversando, e Paulo ditando e Tércio escrevendo. Eu imagino que a cena foi desenhada dessa forma, e Paulo não esqueceu de ninguém, porque tinha mais gente com ele lá. Uhum. E é lindo esse verso, porque o verso 22 diz bem claro, eu, Tércio, que esta carta, que vos escrevi esta carta, vos saúdo. Então Tércio deixa um versinho só para ele, para mandar a saudação dele lá para a igreja de Roma. É lindo, né? Sim, sim. Ou mesmo o Tércio, né? Que de repente ele tinha o dom de escrever, né? Porque tem isso também. Paulo poderia falar muito bem, ter uma eloquência, mas ele poderia escrever muito bem. Então, até isso, né? A gente pode imaginar como que é importante a diversidade dos dons, né? De cada um ter uma parte, uma participação. A gente não querer colocar todo mundo, né? Fazer uma progressão como se fosse uma carreira, né? Então, você começa aqui, vai para lá. Não, cada um tem a sua importância e vai servir com aquilo que Deus colocou como talento e dom dentro de cada um.
Gaio, meu anfitrião e de toda a igreja, vos saúda. Erasto, tesoureiro da cidade, vos saúda. E o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Vou terminar, então, para a gente Tá. ir para o fim. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério mantido em segredo desde o início do mundo, mas que agora se manifestou, e pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, se fez conhecido a todas as nações para a obediência da fé. Ao Deus único e sábio, seja a glória por Jesus Cristo para sempre. Amém. Escrito Amém. aos Romanos de Corinto e enviado por Febe, serva da igreja em Cencreia. Top, né? Top. Eu tô meditando num verso aqui, Alane, que eu achei muito bonito. No verso 23, ele diz assim, né? Saudai-vos a Gaio, meu hospedeiro. Então, Paulo, ele tá trabalhando, ele tá hospedado na casa de alguém, né? E ele vai terminando os últimos versos, colocando o nome das outras pessoas que estão saudando a igreja de Roma. E Febe, ela vai ficar com uma grande responsabilidade, não é à toa que ela é falada lá no primeiro verso. Essa carta, imagina a carta sendo colocada a última palavra, amém. Eles vão enrolar essa carta, né? Eles vão enrolar esse pergaminho, essa carta, vão selar e vai entregar na mão de Febe e falar, Febe, Deus abençoe minha irmã, boa viagem. Você vai atravessar praticamente todo o mar Mediterrâneo, se ela fosse por mar, ou você vai atravessar boa parte da Europa, a Ásia, para chegar com essa carta em Roma. Então, Deus que te abençoe, que essa carta possa chegar lá intacta e que a igreja possa ler e se alegrar com ela. Então, eu imagino que foi uma festa a hora que essa carta terminou de ser escrita. E sem dúvida alguma, é como dizia João Crisóstomo, né? Um grande pregador dos primeiros séculos, ele dizia, e era o desejo dele, que essa carta fosse lida em todas as igrejas, pelo menos uma vez por semana. Olha que coisa. Uma vez por semana, João Crisóstomo disse que essa carta deveria ser lida nas igrejas, olha só, do primeiro século, tal a importância dela. Foi através dela que Martinho Lutero, o coração dele foi convertido, né? John Wesley, leu essa carta e falou, não, ó, depois de tudo que eu li isso aqui, eu entendi o que é graça, entendi o que é amor, entendi o que é misericórdia. E hoje, né, nós estamos tendo esse privilégio, nós dois aqui, mais 211 pessoas ao vivo, fora as outras que ainda vão ver, que tivemos esse privilégio de participar. 16 domingos, a gente conseguir esmiuçar verso a verso, falar verso a verso, entender o que o Paulo quis dizer e alegrar o nosso coração aqui, né, com essas 212 pessoas agora com a gente, que essa carta possa realmente trazer uma transformação para a vida de todos vocês, que agora recebe também as nossas saudações, né, o nosso carinho, o nosso amor, toda a nossa dedicação nesses 16 domingos, para que a palavra de Deus entrasse dentro da tua casa, através do teu celular, através do teu computador, que a palavra de Deus foi falada e proclamada e que ela possa trazer transformações para a vida de todos que estão participando. Amém. Amém. Irmão Anderson, eu fiquei imaginando, né, como que seria esse fim aí, e eu me inspirei um pouco também da própria estrutura do capítulo 16, né, para encerrar. Eu queria primeiro, né, agradecer a Deus, né, que nos deu saúde, condição de fazer, de manter firme nesse propósito. Eu não sei se foi 16 ou 17 domingos, porque a gente... Foram 17. Né? 17 domingos, 17 domingos que nós ficamos aí firmes nesse propósito. Então, o primeiro motivo é de agradecer a Deus. Da mesma maneira que ele saúda a todos, então eu saúdo a todos com a graça e a paz de Deus. Quero agradecer a todos que nos apoiaram ao longo desses domingos, porque não foram só as pessoas que aqui ficaram, né? Eu recebi muito apoio, muitas menções, muitas mensagens por direct, e eu agradeço também, principalmente aos meus familiares, ao meu esposo, aos meus filhos, que participaram desse projeto de maneira indireta, aos meus familiares, amigos que me apoiaram ao longo da caminhada, né? Eu tenho certeza que aí na casa do irmão foi igualzinho, então eu quero agradecer a Deus por esse privilégio. Não posso citar o nome de todos, como ele citou especialmente, mas eu tenho certeza que no direct, muitas das vezes eu agradeci por cada carinho que eu recebi, por cada
palavra encorajadora. Quando as críticas foram maiores, eu recebi mil vezes mais carinho do que críticas, então agradeço a Deus por isso. Eu agradeço também a todas as cidades que aqui foram representadas. E eu acho que o nosso dever, enquanto cristão, né, quando ele fala lá que agora que você recebeu isso, que a gente possa também ir e pregar o verdadeiro evangelho nessas cidades que aqui representaram. Que cada um que participou ao longo desse caminho possa também ter essa vontade, né, de levar o evangelho nas cidades que vocês representam. E eu queria também agradecer, né, ao Deus único e sábio, que nós possamos ser sábios no que é bom e ingênuos para o mal. Então, que a gente não venha a ter parte com o mal, embora ele vai nos rodear, ele vai tentar nos entristecer. É normal, faz parte, nós vamos cair, pecar, levantar pela misericórdia de Deus, pela graça dele, mas que nós possamos, sim, ser sábios no que é bom. E aqui a gente aprendeu, nós esmiuçamos o verdadeiro evangelho através dos 16 capítulos de Romanos, que a gente possa ter esse hábito de continuar lendo isso, de tempos em tempos, que isso possa viver dentro, porque como diz, né, é pelo ouvir, né, é pelo ouvir, então aqui a gente possa ouvir, que a gente possa ler em voz alta para nós mesmos, que não seja eu ou o irmão André que estejamos lendo, mas que nós possamos ouvir, fale em voz alta, leia em voz alta para si mesmo esses capítulos e que ele possa fazer aquilo que Deus assim o desejar. Então assim, só a maneira que eu gostaria de agradecer por esse tempo que nós levamos aí. E deixo as considerações finais por mão. Elane, Deus abençoe. Fiquei emocionado, Deus abençoe grandemente, até por você fazer parte disso, né? Fazer parte dessa história, dessa jornada que a gente resolveu caminhar juntos. A gente não esteve sozinho, muitos apoiadores, como você disse, palavras de muito carinho, meu direct, muita gente. Aproveito até para dizer, gente, que às vezes eu não consigo responder todo mundo. Eu vou tentando, né? Mas eu não consigo responder todo mundo. Hoje, que varia muito essa coisa do Instagram, né? Mas hoje bateu 10 mil seguidores. Eu agradeço a todos que estão aí me ajudando nessa parte. Tem uma pessoa que me acompanhou durante os 17 domingos. A Alane conhece muito bem ele. É um primo meu que sempre está aqui do meu lado. Eu tenho certeza que ele aprendeu muita coisa. Ele que anota a cidade, tá, gente? Porque eu não consigo ficar vendo os comentários, porque senão eu saio do foco. Mas o Tininho, Jefferson, meu primo, sempre esteve aqui comigo, sempre me ajudou, e eu tenho certeza que ele aprendeu alguma coisa, e eu queria também deixar algumas palavras para ele aí. Pode ser, Alane? Por favor. Vamos lá, Tininho. Esse é o Tininho, gente. A paz com todos, Deus abençoe cada um que nos ajudou nessa jornada toda, esteve conosco. Deus abençoe a Alane, Deus abençoe tantos outros que nos ajudaram muito nas pesquisas, lendo. Esse livro já é a segunda vez que nós pega ele para ler, da outra vez foi em grupo presencial, e desde aquela vez já aprendi muito, e agora aprendi mais um pouco, e tenho certeza que quantas outras vezes for ler, nós vamos aprender mais, porque com o passar do tempo a gente vai amadurecendo o conhecimento e vai aprendendo cada vez mais. E vamos pegar o hábito de ler, né? A gente não vem aqui passar uma mensagem para vocês deixarem a instituição de vocês, para vocês mudarem o lugar que vocês estão congregando. A gente só quer mostrar para vocês a verdadeira Bíblia, o verdadeiro Evangelho, o que é pregado, que todo mundo seja como os bereanos, né? Você congrega, você ouve a palavra e você pesquisa. Não, é isso mesmo, está dentro da Bíblia, está dentro da palavra do Senhor. E vamos embora para frente e Deus abençoe a todos. Amém. Ô, irmão Anderson, acho que ele podia hoje ler a lista de cidades, né? Boa. Então eu quero terminar aqui a minha fala, gente. Deus que abençoe grandemente, né? Como dizia Moisés, Shalom. Isso está escrito em Números capítulo 6, verso 24. Deus abençoe você e te guarde. Deus levante sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Deus levante sobre ti o seu rosto e te encha de muita paz. Então, Deus que abençoe grandemente. Não vamos parar por aqui. Eu e a Alane temos alguns projetos aí para falar ainda de algumas cartas, né? Que eu acho que vale a pena. E a gente vai mandar aí no nosso Instagram para vocês decidirem depois o que a gente vai falar, quais vai ser os próximos planos aí, para a gente aprender um pouquinho mais de Bíblia e vocês também terem um pouco mais do nosso ponto de vista. E hoje o Tininho vai terminar as cidades. Hoje quem fala é ele, foi ele que escreveu. Quando eu me embanando com a letra, vocês sabem por quê. Foi letra dele, tá bom? Só para deixar claro aí. Quando eu me embanando com letra,
É letra do Tininho. É do Tininho. É igual Choré, como era o nome da cidade, que era difícil demais de falar. É, Shredder. Eu acho que é isso, né? Shredder. Eu tenho uma dificuldade enorme de falar. Aí, como é muita cidade, né? A gente acaba se complicando aí. Ó, ele tá anotando as últimas cidades, gente. A Alane falou hoje da King James e hoje eu li na Thompson, tá? Hoje eu li na Thompson, talvez ficou um pouquinho diferente. Vamos tirar o nosso print antes da leitura? Alane, vamos aproveitar então? Aproveitar esse momento, ó. Pronto? Pronto. Deus que abençoe. Bora? Bora lá. Tá na mão do Tininho. Tá? Saudação aí para a cidade de Arabá. Nosso companheiro tá lá todo domingo conosco. Piracicaba, São José dos Campos, Feira de Santana, Belo Horizonte, Volta Redonda, Campinas, Umuarama, Harlem na Holanda, Curitiba, Trindade, Ribeirão Pires, Promissão, Mantova na Itália, Rondonópolis, Santa Maria da Boa Vista, Santos, Iracemápolis, Vitória no Espírito Santo, Parapuã, São Paulo, Itapetininga, Uberlândia, Luxemburgo na Europa, Capela, Cariacica, São Lourenço, Mariluz, Cotia, Itapecerica da Serra, Malhada na Bahia, Ivoti no Rio Grande do Sul, Foz de Calda, Camaçari, Brumado, Hortolândia, Votorantim, Itaperuna, em Portugal tinha um pessoal lá também, Santo André, Campo Belo, Minas Gerais, Goianorte, Guarulhos, Embu das Artes, Hiroshima, no Japão, Sertãozinho, Taboão da Serra, Campo Limpo Paulista, Juazeiro do Norte, a cidade que o Anderson adora, Choroéder, Mauá, Cotia, Newport, País de Gales, Tubarão, Santa Catarina, Campina Grande do Sul, Monte Aprazível, Ituiutaba e Luzara, na Itália. Foi a última que eu peguei aí. Deus abençoe os outros que continuam mandando. Uhul! Então, Shredder tem um irmãozão, amigão lá. Ele que me ensinou a falar o nome da cidade. Aí, de vez em quando, eu falava, eu não consigo, irmão. Daí ele mandava aqui. Então, um grande abraço para a cidade do irmão aí. Todos aí que... Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês que acompanharam a gente. E vai ter novidade aí no nosso Instagram, né, Alane? A gente vai falar depois das novidades. Eu acho que vai valer muito a pena. Fica de olho aí, tá bom? Tá. Alane, Deus que abençoe o coração. Amém. Uma boa semana para todos. Foi um prazer participar. Boa semana a todos.